O fenómeno de ressonância magnética baseia-se essencialmente no facto do corpo humano ser constituído por minúsculos átomos por prótons, portanto que possuem apenas uma carga positiva e que têm por esse mesmo motivo um determinado vetor magnético. E este vetor de magnetização está disposto de forma totalmente aleatória, como se pode ver neste diapositivo, quando o voxel de tecido está sujeito à ação do campo magnético terrestre. Portanto, sem haver qualquer ação do campo magnético externo, o alinhamento é aleatório e a magnetização destes pequenos prótons tissulares é igual a zero, uma vez que tendem, obviamente, a anular-se reciprocamente. O que sucede então, e o primeiro passo para a ressonância magnética, é a sujeição do corpo a um campo magnético externo extremamente elevado. A intensidade do campo magnético é expressa em Tesla, é na ordem é variável, mas pode variar entre 0,3 e 1,5 Tesla. Hoje já há mesmo magnetos com 3 Tesla de intensidade de campo magnético. Portanto, um campo magnético muito intenso, e esse campo magnético, obviamente, é que vai ser catalogado como baixo campo, médio campo ou alto campo. Portanto, um baixo campo à volta de 0,5 Tesla, um médio campo à volta de 1 Tesla e um alto campo magnético à volta de 1,5 Tesla. Os prótons submetidos à ação deste campo magnético vão então alinhar-se sobre duas formas preferenciais, a forma paralela e a forma antiparalela, como se vê aqui neste diagrama, sendo que há mais prótons que efetivamente se alinham paralelamente ao campo magnético estático, segundo os seus polos norte e sul, do que de forma antiparalela. Isso resulta na existência de um pequeno vetor de magnetização, vetor esse que pode ser efetivamente mensurável. Sucede que os prótons não estão de forma estática alinhados pelo campo magnético externo, mas apresentam um movimento de precessão ou de spin, aqui representado, giram como se tratasse de um peão, como se pode observar na imagem da direita, à sua volta, e esta velocidade giratória, que se designa por movimento de pressão ou spin dos prótons, é específica da zona do tecido onde cada átomo está inserido e do próprio átomo em si. Por exemplo, a velocidade, a frequência de pressão do carbono não é igual à frequência de precessão do hidrogênio e, portanto, daí a possibilidade de discriminar entre as diferentes estruturas através da sua frequência de precessão, facto que, aliás, estava de alguma forma associado aos primórdios desta técnica, quando ainda não era uma técnica de imagem e que, portanto, correspondia à chamada espectroscopia química. Esta é talvez a fórmula mais importante em ressonância magnética, chamada equação de Larmor, que nos diz que a frequência de precessão de um determinado átomo é igual à constante giromagnética, que tem um valor, portanto, constante, como o próprio nome indica, multiplicado pelo valor de B0, que é a intensidade do campo magnético. Imaginemos que estamos a estudar, por exemplo, o campo de 1,5 Tesla, a dividir por 2π. E assim podemos, efetivamente, encontrar um valor da frequência de precessão do hidrogênio a 1,5 Tesla, que é na ordem dos 63,86 MHz, sendo que esta frequência de precessão varia, como já referi anteriormente, com a natureza do átomo, mas também com a intensidade do campo magnético empregue. Sucede que nas moléculas de água, e o corpo humano é essencialmente formado por moléculas de água, portanto existem muitos prótons de hidrogênio que, tendo só um próton, têm uma carga nuclear positiva, e é essa carga nuclear positiva que se dirige o fenómeno de ressonância magnética. A 1,5 Tesla, 10 levantado a menos 6, mais prótons estão alinhados com o campo magnético estático, o que cria um movimento magnético de fraca amplitude. E como é lógico, a frequência de ressonância da água não será, e portanto dos mesmos prótons de hidrogênio, não será a mesma. Até aqui ainda não produzimos qualquer imagem, apenas temos os nossos prótons alinhados segundo a intensidade do campo magnético, portanto no sentido paralelo, que é o estado de mais baixa energia, a girarem com o seu movimento de precessão característico, tal como se mostra neste diagrama. Sucede então que o fenómeno de ressonância magnética, e daí a sua designação, vai de facto ocasionar o envio de uma onda de radiofrequência cuja frequência é idêntica à frequência de precessão dos prótons que se pretendem estimular.
Portanto, se eu estou a fazer a ressonância magnética do hidrogênio, com o que é a ressonância magnética utilizada em clínica, em imagem médica, então eu efetivamente envio uma onda de radiofrequência com a mesma frequência de precessão dos prótons de hidrogênio, cujo cálculo tivemos anteriormente a oportunidade de ver como é efetuada, variando segundo a intensidade do campo estático a que estão submetidos os átomos. Assim, ao enviar esta onda de radiofrequência, eu vou ceder energia ao meio. A necessidade de que a onda de radiofrequência tenha uma frequência igual à frequência de pressão dos prótons compreende-se se utilizarmos uma analogia simples, se tentarmos imaginar que necessitávamos de transmitir um testemunho entre dois corredores e que esse testemunho apenas seria passível de ser transmitido entre dois atletas de corrida se efetivamente eles estivessem a correr a velocidades idênticas. Só desta forma é que poderia haver essa transmissão, digamos assim, do testemunho, no nosso exemplo, esta transmissão de energia. Ao provocar essa transmissão de energia, o que vai suceder é que os prótons vão bascular 90 graus para o plano horizontal, para o plano XY, portanto abandonando o eixo Z e ficando a rodar agora ao longo do plano transverso, que é o nosso plano de medida. Portanto, a situação após o envio da onda de radiofrequência inicial é a báscula dos prótons que estamos a estimular, no caso concretamente da imagem médica, como referi, o hidrogênio, para, portanto, essa báscula para o plano transverso. Nós podemos então obter o sinal destes prótons colocando uma antena capaz de receber, uma antena de radiofrequência capaz de receber o sinal emitido por aqueles prótons. Os prótons estão a girar à volta do plano transverso, quando estão virados para a antena terão um sinal positivo, quando estão 180 graus distantes da antena e virados, portanto, exatamente ao contrário, terão um sinal negativo, tal como se vê aqui da onda de medida que se pretende de facto demonstrar. Portanto, é este sinal que é colhido com uma simples antena de radiofrequência, uma vez que os prótons agora vão efetivamente ceder energia ao meio e tender para a relaxação progressiva, voltando progressivamente para o estado inicial de baixa energia a que estavam submetidos após terem sido colocados sobre o campo magnético B0. Claro que isso só acontece quando nós pararmos a emissão deste segundo campo magnético, que é a nossa onda de radiofrequência. Portanto, neste exemplo podemos ver como se dá a relaxação longitudinal, em que os prótons passam-se progressivamente do plano longitudinal primeiro para o plano transverso e depois recuperam rapidamente e progressivamente a magnetização longitudinal, como se pode observar aqui, descrevendo como que uma espiral ao longo do eixo do Z. Portanto, em diagrama, vemos a situação em que temos uma magnetização longitudinal máxima quando aplicamos a nossa onda de radiofrequência e depois uma curva exponencial que demonstra o retorno ao equilíbrio dos prótons ao longo do tempo. Chama-se este tipo de relaxação a relaxação longitudinal, também conhecida por relaxação spin-rede ou ainda especificamente por tempo T1 quando nos referimos à imagem médica. Portanto, esta é a designação convencional deste tipo de relaxamento. A relaxação spin-rede refere-se também ao facto de a relaxação dos spins ser dependente do meio onde estão inseridos. A título de exemplo, o hidrogênio ligado ao oxigênio para formar as moléculas de água tem um tempo de relaxação diferente daquele que tem, por exemplo, o hidrogênio ligado aos átomos de carbono na gordura. E é essencialmente essas características físicas que permitem distinguir os dois tecidos em termos de imagem. Portanto, definimos aqui o chamado tempo T1, ou tempo ou taxa de recobro da magnetização longitudinal, portanto ml, sendo que definimos essencialmente dois tipos de tecidos, os que têm um T1 curto, isto é, que relaxam rapidamente, e os que têm um T1 longo, que relaxam lentamente. Exemplos de tecidos com estas características, por exemplo, os prótons de hidrogênio na gordura relaxam rapidamente, têm um T1 curto, os prótons na água têm um tempo de relaxação longo, na ordem dos segundos, e por isso têm um T1 longo. Sinónimos da relaxação T1 são também a relaxação longitudinal, relaxação térmica ou relaxação spin-rede, pelos motivos que atrás apontei. Aqui vemos neste diagrama a comparação de dois tecidos com tempos de relaxação T1 diferentes, um retornando rapidamente à situação de equilíbrio e o segundo tecido, representado aqui a vermelho, que demora muito mais tempo a readquirir a sua magnetização longitudinal inicial.
Aqui, nesta imagem, pretende-se chamar essencialmente a atenção para um segundo fenómeno que ocorre em simultâneo com a relaxação longitudinal, mas que até agora não foi ainda objeto de descrição. Isto é, como dissemos, os prótons apresentam um movimento de precessão, portanto não estão parados no plano transverso, e isso faz com que esse movimento circular à volta do plano transverso crie que os prótons, que são cargas positivas, tenham a possibilidade de criar fenómenos de repulsa magnética entre eles, levando a que os prótons e os spins se afastem cada vez mais uns dos outros. Há, portanto, um desfazamento no plano transverso. Isto é um fenómeno que ocorre rapidamente porque as interações magnéticas entre os prótons são relativamente rápidas, e o que acontece até chegarmos à última imagem embaixo do lado direito é que os spins podem estar totalmente desfasados neste plano, o que significa que o sinal que nós vamos recolher é praticamente nulo, uma vez que os pequenos vetores de magnetização se vão essencialmente anular uns aos outros. Chama-se este fenómeno o fenómeno de dispersão de fase. Podemos ver em cima o exemplo em que a nossa onda com o sinal positivo e negativo é relativamente coerente e única, e depois o que vamos observar ao longo do tempo é uma perda progressiva da coerência de fase, o que significa que o nosso sinal de radiofrequência que estamos a receber na antena, que é o que vai formar a nossa imagem, vai ser progressivamente menor. Este tipo de relaxação é também chamado tempo de relaxação T2 ou spin-spin. Portanto, é um tipo de relaxação que ocorre entre dois prótons que estão relativamente próximos e que vão interagir magneticamente por fenómenos de repulsão. Define-se assim por relaxação transversal, também chamada por convenção tempo T2, o fenómeno que imediatamente após a absorção da energia de radiofrequência se inicia o processo de pressão dos spins e, consequentemente, esta relaxação T2, a qual resulta da perda de coerência de fases dos prótons que rodam no plano transverso por interação magnética, portanto, por fenómenos de repulsão. Portanto, os sinónimos são relaxação transversa ou transversal, relaxação spin-spin, e temos também que considerar que esta relaxação, o seu tempo de relaxação, é muito inferior ao tempo de relaxação T1. Isto é, no plano transverso, os spins rapidamente começam a entrar, a perder a coerência de fase devido às interações magnéticas. E aqui temos um exemplo dos vários tempos de relaxação, medidos em milissegundo, para 3 intensidades de campo magnético estático, 0,5 Tesla, 1 Tesla e 1,5 Tesla, em que podemos ver, essencialmente, que o tempo T1 é modificado consoante o campo magnético que nós estamos a aplicar. E vemos, por exemplo, que a gordura tem um tempo de relaxação T1 de 200 milissegundos se estivermos a 0,5 Tesla, ou 270 milissegundos se o campo magnético estático que estamos a utilizar tiver 1,5 Tesla. Portanto, é dependente do campo magnético. Pelo contrário, o tempo T2 mantém-se uniforme e independente do campo magnético, pois nós sabemos que, essencialmente, que eles derivam única e exclusivamente das interações magnéticas entre os spins e não dependem da intensidade do campo magnético a que estão submetidos. Até aqui falámos muito genericamente de como é que são os princípios físicos que estão subjacentes ao fenómeno de ressonância magnética, dita nuclear, porque precisamente se dirige através dos núcleos dos átomos, através mais especificamente das partículas atómicas que são os prótons, que é explorado este fenómeno de ressonância, porque aplicamos uma onda de radiofrequência para ceder energia ao meio que é idêntica à frequência de pressão dos prótons. Daí a designação de ressonância. Por questões que não terão muito a ver com a gênese do método, mas por mera precaução em relação à população geral, o termo nuclear deixou de ser utilizado devido a conotações um pouco negativas, uma vez que esta técnica utiliza frequências e formas de energia que não correspondem a radiações ionizantes e por isso não há efeitos deletérios conhecidos, pelo menos tal como nós os conhecemos para a radiação X. Esta é a razão pela qual se utiliza correntemente a designação mais sintética de apenas de ressonância magnética, abreviando-se, portanto, e não utilizando o termo nuclear.
Até aqui não falámos em imagem, mas essencialmente temos é que viver com a imagem e conseguir compreender, através destas relaxações dos spins, como é que é formado o contraste que nós observamos. O contraste então poderá variar consoante o tipo de imagens que nós obtemos, vão ser ponderadas em T1, isto é, no tempo de relaxação T1, e portanto referindo-nos nós à magnetização longitudinal, ou ponderado em T2, portanto referindo-nos aqui à relaxação transversal. Como os dois fenómenos ocorrem simultaneamente, compete ao operador selecionar os parâmetros que vão efetivamente fazer variar a ponderação da nossa imagem, exprimindo mais os fenómenos de relaxação longitudinal, e daí a designação de ponderada em T1, porque não há um verdadeiro T1 dos tecidos, mas sim uma aproximação a esse T1, daí o termo ponderado, e quando utilizamos o termo ponderado em T2, refere-se essencialmente à utilização de tempos de envio da onda de radiofrequência compatíveis com a exploração deste fenómeno, evitando, obviamente, explorar aquilo que se passa em termos de relaxação longitudinal. Em termos concretos, nós aplicamos uma onda de radiofrequência do tempo a tempo definido, que se designa por tempo de repetição. É o tempo de repetição do envio da onda de radiofrequência. Concretamente, se queremos uma ponderação T1 e queremos que as imagens sejam ponderadas em T1, esse tempo de repetição será muito curto, na ordem dos 300 a 500 milissegundos. Se queremos uma ponderação em T2, então vamos esperar que praticamente o retorno à magnetização longitudinal já se tenha dado na sua totalidade, e por isso utilizamos tempos de repetição muito longos, na ordem dos 2000 milissegundos, portanto na ordem dos 2 segundos. Quanto ao tempo de eco, o tempo de eco é, digamos assim, o tempo que nós esperamos até colher o sinal depois de emitirmos a onda de radiofrequência. Se queremos uma ponderação em T1, portanto utilizamos um tempo de eco curto, na ordem dos 45 milissegundos. Se queremos, pelo contrário, uma ponderação em T2, então vamos ter que utilizar tempos de recepção do sinal, ditos tempos de eco, em valores muito superiores, na ordem dos 60 milissegundos ou superiores a 60 milissegundos. Portanto, resumindo, as imagens podem ser ponderadas em T1 ou ponderadas em T2, o contraste é totalmente diferente, é o operador que escolhe os parâmetros para obter o contraste da imagem que mais lhe convém, sabendo que as imagens ponderadas em T1 utilizam TR e TE curtos e as imagens ponderadas em T2 utilizam TR e TEs longos. Aqui temos um par de imagens de um exame de ressonância magnética com uma imagem de corte tomográfico a nível das coxas, onde podemos observar uma massa a nível da coxa direita. Na imagem da esquerda trata-se de uma ponderação em T1, na imagem da direita uma ponderação em T2. Aquilo que salta à vista é de facto esta massa, que se caracteriza por ser relativamente acinzentada na coxa direita, atrás do fémur, e que tem um sinal dito intermédio na ponderação T1, e quando olhamos para a ponderação T2, ela é muito mais hiperintensa. O que significa esta hiperintensidade? Essencialmente é um conteúdo em água aumentado. Portanto, a hiperintensidade em T2 não é específica, como alguns poderiam pensar, das lesões oncológicas, antes aparecendo em todas as situações que, de facto, possuam uma quantidade de água aumentada a nível dos tecidos. E aqui temos então que se trata, neste caso concreto, de um tumor. Os tumores, como sabemos, têm um maior espaço intersticial, as células são maiores, há mais citoplasma, o núcleo é maior e, portanto, tudo isso leva a que as células tumorais e o próprio interstício do tumor tenha mais água do que os tecidos normais, razão pela qual se observa que em T2, que é uma sequência essencialmente utilizada para a detecção das zonas de hipersinal, o tumor tenha o sinal que acabamos de observar. Portanto, é fácil a visualização e a detecção dos limites do tumor em relação, por exemplo, às outras estruturas musculares. Em ressonância falamos, pois, em hipointensidade, quando as imagens são muito escuras, significa que emitiram pouco sinal na ponderação que estamos a estudar, isointensas quando o sinal é intermédio, ou então hiperintensas, como no caso deste tumor que acabamos de observar. Chamava também a atenção para o sinal constante da gordura. Vejam que na ponderação em T1 a gordura é hiperintensa e na ponderação em T2 a gordura é bastante menos hiperintensa, o que significa que existe já há um tempo de relaxação T2 relativamente curto da gordura, o que fez com que ela emitisse menos sinal na ponderação T2 comparativamente à ponderação T1.
Relativamente aos tecidos, então, e falando do contraste da imagem em ressonância magnética, a gordura aparece nas ponderações T1, portanto, hiperintensa, porque tem um T1 curto. É característico dos líquidos em T1 também terem um T1 muito longo e daí aparecerem mais hipointensos. É o caso, por exemplo, dos líquidos puros, como sucede com o líquido cefalorraquídeo, que, pelo contrário, em T2 vão ser extremamente hiperintensos, sendo de todas as estruturas aquela que maior sinal emite nesta ponderação. Portanto, é possível distinguir, como se vê, e ter um papel discriminativo sobre as diferentes estruturas, utilizando esta dupla de aquisição de imagens ponderadas em T1 e ponderadas em T2. Outro ponto importante é a possibilidade que existe de suprimir o sinal da gordura. E isto deve-se essencialmente ao facto dos prótons que existem ligados aos átomos de carbono na gordura terem uma frequência de precessão ligeiramente diferente dos prótons que estão ligados às moléculas de oxigênio a nível da água. Para 1,5 Tesla essa diferença é de cerca de 220 Hz, portanto essa diferença de precessão entre os prótons ligados aos dois tecidos, o que faz com que nós possamos enviar um pulso de radiofrequência adicional que destrua a magnetização apenas da gordura e não da água e desta forma suprimir seletivamente o sinal da gordura. Isto é uma abordagem extremamente importante, uma vez que permite observar áreas de hipersinal anormais no meio de tecidos que foram suprimidos porque continham gordura e desta forma conseguir detectar melhor a presença de alguns pequenos tumores. Este é um exemplo da aplicação clínica das sequências de supressão de gordura. Vemos à esquerda uma imagem dos globos oculares com a gordura retroorbitária, com o seu aspecto habitual, hiperintenso em T1. Vemos também esta estrutura filiforme que corresponde ao nervo óptico. E quando olhamos para a ponderação T1 com a supressão de gordura, verificamos que efetivamente toda a gordura retroorbitária deixou de emitir aquele hipersinal marcado que nós observávamos na sequência inicial. Um outro fenómeno importante que, de facto, merece ser realçado em ressonância magnética é o chamado efeito de vazio vascular. Essencialmente, a ressonância magnética e a ecografia são as duas técnicas que permitem, de facto, afirmar a permeabilidade de vasos sanguíneos sem a necessidade de recorrer à injeção artificial de produtos de contraste iodado. Em ecografia já vimos um pouco a explicação. Em ressonância magnética, esta explicação deve-se ao facto dos prótons contidos no sangue circulante não se encontrarem no plano do corte quando nós vamos recolher o sinal correspondente àquele corte tomográfico que estamos a explorar. É essencialmente aquilo que este desenho, este esquema pretende demonstrar e, desta forma, a estrutura vascular aparece como que a preto, portanto, desprovida de sinal. É também o chamado sinal do vazio vascular. Contrariamente a essa técnica, em que os vasos sanguíneos permeáveis aparecem assim a preto, desprovidos de sinal no seu interior, poderemos, pelo contrário, utilizar uma técnica em que praticamente não recolhemos sinal nenhum dos tecidos estacionários e o que vamos recolher é um sinal muito hiperintenso apenas das estruturas vasculares circulantes. A modificação técnica de uma para a outra consiste apenas na aplicação de pulsos tão rápidos de radiofrequência que seja possível, de facto, parar o movimento dos elementos figurados do sangue que constituem os prótons cujo sinal estamos a estudar e, efetivamente, sendo estes os únicos que emitem e que contribuem para o hipersinal final visível da nossa imagem. E aqui temos dois exemplos práticos das imagens que observamos, consoante temos uma ponderação em T1 com a imagem do chamado sangue preto, ou signal void, se quiserem, do inglês, tanto que significa que então os prótons já não se encontravam no plano do corte quando obtivemos esta imagem. É uma sequência muito morfológica, como vemos, reconhecemos bem o fígado, o baço, os rins, e vemos a aorta e a veia cava desprovidos de sinal pelo fenómeno atrás descrito. À direita, pelo contrário, vemos que globalmente que é um corte cervical, mas temos muita dificuldade em reconhecer os tecidos estacionários, não reconhecemos, por exemplo, a gordura ou os diferenciamos minimamente das estruturas musculares, mas conseguimos ver muito bem as estruturas vasculares, nomeadamente, por exemplo, as artérias vertebrais, através da exploração deste simples fenómeno magnético que consiste no chamado fenómeno de entrada no corte, ou entry slice phenomenon, e que corresponde às imagens obtidas com sangue branco, como vemos aqui. É, aliás,
faz este tipo de sequências que permite a obtenção de efeito geográfico, aqui sem a necessidade de recorrer a qualquer contraste artificial. Vemos nesta dupla de imagens, as imagens nativas à esquerda que foram adquiridas no plano axial, com o fenómeno de entrada no corte para exploração do hipersinal a nível dos territórios vasculares cervicais, e à direita a reconstrução que foi efetuada no plano coronal, onde vemos que é possível verificar não só a permeabilidade vascular, mas seguir todo o trajeto das estruturas vasculares permeáveis através da aplicação de algoritmos, de técnicas de reconstrução, como a técnica de projeção de máxima intensidade, como vemos nesta imagem.